Oi, tudo bem? Vocês chegaram na horinha para verem um vídeo comigo. É sobre retas e ângulos. Espero que gostem. Isso é pra você aprender. Eu não tenho nada que aprender, muito menos com garotas como você. Pois eu já lhe mostrei que garotas como eu são capazes de jogar futebol melhor do que meninos como o senhor. Você tá louca. Ganhei ou não ganhei o jogo? Roubado. Com licença, vocês não estão me vendo aqui, não? Oi, Mônica. Eu ia assistir um vídeo quando vocês entraram fazendo esse tumulto todo. Posso saber o que foi que houve? Nós fizemos uma disputa de pênalti e eu ganhei do Matias de 6-5. Terminou empatado. Como empatado? E o meu último gol no ângulo? Que ângulo coisa nenhuma. Foi no ângulo, sim. Em primeiro lugar, vocês sabem o que é ângulo? Não, quem não sabe, né, Mônica? Você parece não saber, porque o chute que eu dei foi... Ângulo é a abertura formada por duas semirretas de mesma origem. Como é que é? É, isso mesmo. Ângulo é abertura formada por duas retas de mesma origem. Não, Matias, senta aqui. Reta é infinita para os dois lados. Eu disse semi-reta, que é uma parte de uma reta. Bem feito. Em uma reta qualquer, escolhemos um ponto que chamamos de origem. E assim, formamos duas semi-retas, uma à esquerda e outra à direita da origem. E o ângulo? Ângulo é a abertura formada por duas semi-retas de mesma origem. O tamanho do ângulo vai depender da posição que estão as semi-retas. O ângulo pode ser maior ou o ângulo pode ser menor. Tudo depende da posição das semi-retas. Viu, Matias? Viu você? Vocês sabem como se chama o ponto de origem das semi-retas que formaram o ângulo? O ponto de origem das semi-retas que formaram o ângulo se chama vértice. E as semi-retas em si são chamadas de lados do ângulo. Então veja se eu estou certa, Mônica. As traves do gol são os lados do ângulo. A quina é o vértice. Então a abertura formada pelas traves, por onde entrou a bola do meu último chute, é o ângulo. A bola não entrou no ângulo coisa nenhuma. Entrou sim. Não entrou. Entrou. Não entrou. Entrou sim. Entrou. Lógico. Estátua! Por que não vemos o replay, minha gente? E dá pra ver, é? O que é que nós não fazemos para ensinar a vocês? Então, Mônica, não entrou no ângulo? Realmente, as traves do gol formam um ângulo. Reparem os diferentes ângulos que são formados. Legal. Será que é possível ver o ângulo que a bola fez no meu último e decisivo chute? Ela tá provocando, hein, Mônica? Mas é um bom exemplo. Depois nós podemos ver um chute seu, Matias. O ângulo do chute da Marilu será o ângulo formado entre a trajetória da bola e o gramado. Caramba, tem até tira-teima. Agora vamos ver o ângulo do que foi o último chute do Matias. Não, Mônica, não precisa não. Obrigado, tá? Eu disse que não precisava, né, Mônica? Mas foi legal, porque poderemos comparar os dois ângulos. Como vemos, o ângulo do chute do Matias é maior do que o ângulo do chute da Marilu. Por isso a bola dele foi por cima do gol. E eu acabei vencendo por 6-5. Agora eu te pego. Eu não queria piorar a situação entre eles. Eu só queria mostrar que os ângulos têm uma medida e que nós podemos medir esses ângulos utilizando um instrumento chamado transferidor. Esse é um tipo de transferidor. Esse é um outro tipo. Mas apesar deles parecerem diferentes, todos os transferidores servem para medir ângulos e eles são utilizados da mesma maneira. Mas antes de mostrar como usamos os transferidores, eu quero lhes falar sobre a unidade de medida do ângulo, o grau. Esse ângulo mede 10 graus e isso é escrito assim. Como vocês veem, o grau é simbolizado por uma bolinha, colocada à direita e acima do número. Já esse ângulo mede 110 graus, que escrevemos assim. Agora, vocês sabem como é o ângulo de 90 graus? Os ângulos de 90 graus são os que encontramos com mais frequência. Eles são chamados de ângulos retos, e as duas retas que o formam são retas perpendiculares. Observem que duas retas perpendiculares formam 4 ângulos retos.
Vamos ver agora onde mais encontramos ângulos de 90 graus ou ângulos retos? O ângulo formado entre a moldura da porta e o rodapé mede 90 graus e também é um ângulo reto. Verifique. As traves do gol também formam ângulos de 90 graus. São semi-retas perpendiculares entre si. O tempo pedido por Marilu formam 2 ângulos retos, ou seja, 2 ângulos de 90 graus. Dá um tempo, Matias, dá um tempo. Tá bom, eu lhe dou a revanche. É só você marcar onde e quando. Eu já marquei, vai ser aqui e agora. Eu gostaria de assistir a essa revanche, mas antes eu quero lhes mostrar como eu medi os ângulos que eu apresentei. Vocês esperam? O transferidor, que vocês já conhecem, é um instrumento utilizado para medir ângulos. Nele, podemos ver que há 2 carreiras de números. Se começarmos de um lado, podemos medir ângulos de 0 graus a 180 graus. E começando pelo outro lado, também podemos fazer a mesma coisa. Isto é importante para podermos iniciar a medida, usando qualquer lado do transferidor, dependendo da posição do ângulo. Vamos então ver como se usa o transferidor. Este é o ângulo que queremos medir, com seu vértice e seus 2 lados. Esse é o transferidor, que, como vocês já viram, tem a parte curva cheia de números e um segmento de reta onde está marcado o ponto bem do meio, o ponto médio. Devemos colocar esse ponto médio do transferidor coincidindo com o vértice do ângulo. Agora, fazemos o segmento de reta do transferidor coincidir com um dos lados do ângulo. E agora, é só ver na parte curva do transferidor que medida o outro lado do ângulo está marcando. Este ângulo, por exemplo, mede 60 graus. Pegue o seu transferidor. Vamos experimentar com outros ângulos. Isso mesmo, esse ângulo mede 45 graus. Já esse mede 150 graus. Pois é, quando 2 semi-retas partem em direções opostas, formam um ângulo de 180 graus. E esse ângulo se chama ângulo raso. Agora, eu gostaria de separar os ângulos em 2 grupos. Aqueles que são menores que o ângulo reto, ou seja, medem menos que 90 graus, e aqueles que são maiores que o ângulo reto, ou seja, medem mais que 90 graus. Todo ângulo que for menor que o ângulo reto é chamado de ângulo agudo. Todo ângulo que for maior que o ângulo reto é chamado de ângulo obtuso. Aqui nós podemos encontrar diversos tipos de ângulos. A minha mãe fez muito casaquinho de lã para mim usando essas agulhas. Eu não tenho o menor jeito para isso. Mas uma coisa eu sei. Esse ângulo é menor que o ângulo reto, ou seja, mede menos que 90 graus. Esse é um ângulo agudo. Já esse outro ângulo mede mais que 90 graus. Agora eu formei um ângulo obtuso. Eu já li muito esse livro. Se eu reabri-lo agora só um pouquinho, terei formado um ângulo agudo. Se abri-lo mais um pouco, terei um ângulo reto. E se continuar abrindo o livro, terei formado um ângulo maior que o ângulo reto, ou seja, terei formado um ângulo obtuso. Agora vamos ao radinho de pilha. E vocês vão falar, mas Mônica, aí só há ângulos retos. E é verdade. Com o radinho, o que eu quero é saber como está a disputa de pênaltis entre a Marilu e o Matias. Não sei. Retas concorrentes são 2 retas que se cruzam. Como as retas perpendiculares? As retas perpendiculares são um caso especial de retas concorrentes. Essas retas são concorrentes. E estas retas concorrentes são perpendiculares porque os 4 ângulos formados são ângulos retos. Tá, será que eu posso chutar agora? Claro!
Matias! O que foi agora, Marilu? Há retas que não se cruzam nunca. São as retas paralelas. É, isso aí. Duas retas que não se cruzam e que, portanto, não formam ângulos entre si são chamadas de retas paralelas. Elas podem prosseguir infinitamente sem nunca se encontrar. Valeu, Marilu. Gostei de ver, hein? Pois a minha ela não engana. Quer me desconcentrar? Vai ser mole. Yes! Ô, Matias, eu quero a minha nega! Matias, eu quero a nega! Vamos aproveitar o tempo antes da nega que a Marilu pediu para vermos logo o vídeo. O vídeo que eu falei no início, lembra? O que estamos procurando? Retas. Uma reta não tem começo, nem fim. Existem diferentes tipos de retas. Retas paralelas e retas que formam ângulos. Retas concorrentes. Se as retas são perpendiculares, elas formam ângulos retos. Agora vamos procurar todos os tipos de retas? Retas paralelas e retas concorrentes. Então, gostaram? Agora, descansados, vamos partir para a decisão final da disputa de pênaltis entre a Marilu e o Matias. É isso aí, minha gente. A galera está ansiosa por esse momento. Os jogadores já estão em campo e em muito pouco tempo a bola irá rolar. Vai daí, Mônica! Tô indo! Vamos tentar falar com o Matias! Matias! Uma palavrinha pra rádio da 6ª série. Bom, o time tá bom, tá entrosado e tudo faremos pra vitória. E você sabe o que é um ângulo? Bom, o ângulo é a abertura formada por duas semirretas. É contigo, Xará! É isso aí. O Matias está confiante. Vocês viram o ângulo que ele fez com os dedos? Se usarmos o transferidor, poderemos saber quanto mede esse ângulo. O vértice do ângulo coincide com o ponto médio do transferidor e um lado do ângulo coincide com o segmento reto do transferidor. 46 graus é quanto mede esse ângulo. Portanto, por medir menos que 90 graus, é um ângulo agudo.
Estamos aqui com a Marilu e vamos ver o que ela espera dessa partida. É uma decisão e toda decisão é difícil. E você sabe o que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que um ângulo reto. Sei. Ângulo reto. Ângulo reto. Ângulo obtuso. Ângulo reto. Ângulo obtuso. Não tem mais o que comentar. Agora é aguardar o início da partida. Ai, eu não aguento essa tensão. Olha, vamos aproveitar então esse tempo para ver o que acontece com os ângulos formados por duas retas concorrentes. Se movimentarmos as retas como se elas estivessem presas pelo ponto onde se cortam, os 4 ângulos formados mudam todos de tamanho. Reparem que há 2 pares de ângulos, os ângulos opostos e os ângulos adjacentes. Notem que qualquer par de ângulos adjacentes, que são ângulos vizinhos, somam 180 graus. Agora vejam só, se o ângulo pintado de verde, somado com o ângulo pintado de vermelho, dá 180 graus, e ele mesmo, o verde, somado com o ângulo pintado de roxo, também dá 180 graus, o que podemos concluir? Isso mesmo! O ângulo vermelho e o ângulo roxo têm a mesma medida, ou seja, suas aberturas são iguais. Isso também ocorre com os ângulos azul e verde. Eles também têm a mesma medida. Dizemos, então, que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, a mesma abertura. Repetindo, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, a mesma abertura. Gol! Pois é, né, Marilu? Esse negócio de matemática é uma caixinha de surpresa. É, pode escrever. Marilu! Então, quem foi que ganhou o jogo? Ela joga muito bem, né? Ah, mas ainda é melhor. É isso aí. Olha, e dependendo do ângulo com que se vê as coisas, até podemos dizer que os 2 foram vitoriosos. E você vem comemorar com a gente, Mônica? Só se for agora. Ah, então vamos, papai. Chegou a hora dos melhores momentos do nosso programa de hoje. O ângulo do chute da Marilu será o ângulo formado entre a trajetória da bola e o gramado. Aprendemos o conceito de ângulo. O transferidor, que você já conhece, é um instrumento utilizado para medir ângulos. Nele, podemos ver que há 2 carreiras de números. Se começarmos de um lado, podemos medir ângulos de 0 graus a 180 graus. Falamos de medidas de ângulos e vimos como podemos medi-los. Há retas que não se cruzam nunca. São as retas paralelas. É, isso aí. 2 retas que não se cruzam e que, portanto, não formam ângulos entre si são chamadas de retas paralelas. Traçamos retas paralelas e retas perpendiculares. Eu já li muito esse livro. Se eu reabri-lo agora só um pouquinho, terei formado um ângulo agudo. Se abri-lo mais um pouco, terei um ângulo reto. E se continuar abrindo o livro, terei formado um ângulo maior que o ângulo reto. Ou seja, terei formado um ângulo obtuso. Todo ângulo que for menor que o ângulo reto é chamado de ângulo agudo. Todo ângulo que for maior que o ângulo reto é chamado de ângulo obtuso. Entendemos o que são ângulos retos, ângulos agudos e ângulos obtusos. O que acontece com os ângulos formados por 2 retas concorrentes? Se movimentarmos as retas como se elas estivessem presas pelo ponto onde se cortam, os 4 ângulos formados mudam todos de tamanho. E, por fim, através de retas concorrentes, falamos de ângulos adjacentes e de ângulos opostos pelo vértice. Então, aprendemos mais um pouquinho do que a vida pode nos ensinar. E eu espero vocês para o nosso próximo programa.